Neemias, reconstruindo os muros e restaurando a identidade. As muralhas de Jerusalém estavam em ruínas. A Cidade Santa, símbolo da presença de Deus e da identidade do povo de Israel, era apenas sombra do que foi no passado. Os portões haviam sido queimados, as pedras quebradas, a dignidade do povo abalada. A reconstrução era urgente, mas não apenas de pedras e paredes. Era necessária uma reconstrução espiritual, moral e comunitária. E foi nesse contexto que Deus levantou um homem, um servo, um líder, um intercessor. Seu nome era Neemias. Neemias não era sacerdote, não era profeta nem rei. Era copeiro do rei da Pérsia, uma posição de confiança e influência. Apesar de viver longe de Jerusalém, seu coração estava profundamente ligado ao povo de Deus. Quando ouviu as notícias sobre a desolação de Jerusalém, Neemias não ficou indiferente. Ele chorou, lamentou, jejuou e orou. Sua reação revela o coração de alguém sensível à dor do povo e atento à voz de Deus. Neemias entendeu que a restauração começa pela oração. Antes de agir, ele se colocou de joelhos, clamou pela misericórdia divina, confessou os pecados do povo, reconheceu as falhas e apelou à fidelidade de Deus. Sua oração foi profunda, bíblica e ousada. Ele se lembrou das promessas feitas por Deus a Moisés, pediu que o Senhor se lembrasse do seu povo e declarou sua disposição em ser instrumento dessa restauração. Após dias em oração, Neemias teve uma oportunidade. Na presença do rei Artaxerxes, ao servir o vinho, o rei percebeu sua tristeza. Neemias, com temor e sabedoria, explicou a situação de Jerusalém e, com coragem, fez um pedido ousado. Queria ser enviado para reconstruir a cidade de seus antepassados. Deus agiu através do rei, que não apenas permitiu a viagem, como também providenciou cartas de autorização, escolta e recursos para a obra. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não fez alarde. Durante os primeiros dias, observou a cidade silenciosamente. Fez uma inspeção noturna, avaliando os danos. Não divulgou seu plano imediatamente. Ele entendeu que um bom líder ouve, analisa, ora e só depois fala. Quando finalmente reuniu o povo, compartilhou a visão, mostrou o sofrimento da cidade, relatou o favor que havia recebido do rei e conclamou todos a se unirem à obra. O povo respondeu com fé e entusiasmo. Levantemo-nos e edifiquemos, disseram. E assim começaram a boa obra. A reconstrução dos muros foi organizada com sabedoria. Cada grupo ficou responsável por uma parte. Famílias, sacerdotes, levitas, artesãos, todos se envolveram. A obra não era de um homem, mas de um povo. Havia unidade, propósito, zelo. Mas logo surgiram as oposições. Sambalate, Tobias e outros inimigos começaram a zombar, ridicularizar, questionar as intenções de Neemias e do povo. Diziam que a obra era fraca, que cairia o menor esforço. Mas Neemias não se intimidou. Orou ao Senhor e prosseguiu. A oposição se intensificou. Os inimigos tramaram ataques, espalharam boatos, criaram confusão. Neemias, com discernimento, armou os trabalhadores, dividiu turnos, estabeleceu vigias. Uma mão trabalhava na reconstrução, a outra empunhava a espada. Era uma imagem clara da vida cristã: edificar e lutar ao mesmo tempo. Servir a Deus enquanto se resiste aos ataques do inimigo. Neemias enfrentou ainda desafios internos. Havia injustiças sociais entre o povo. Os mais ricos exploravam os mais pobres. Neemias não ignorou isso. Confrontou os nobres e magistrados. Exigiu que devolvessem terras, casas, juros abusivos. Chamou o povo à justiça, ao arrependimento, à aliança com Deus. A restauração dos muros exigia também a restauração dos relacionamentos. Não bastava reconstruir as pedras. Era preciso curar as feridas. A oposição externa continuava. Sambalate e Tobias tentaram atrair Neemias para armadilhas. Convidaram-no para reuniões falsas, mandaram cartas acusatórias, tentaram intimidá-lo com mentiras e ameaças. Neemias resistiu com firmeza. Respondeu com uma frase que se tornou um símbolo de fé e propósito. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer do muro. Ele sabia que não podia se distrair. Não podia abandonar a missão.
Seu foco era maior do que os ataques. Em meio a todas as dificuldades, a obra avançou. Em 52 dias, os muros foram concluídos. Foi um milagre, foi um testemunho. Todos os povos ao redor perceberam que aquilo só fora possível porque Deus estava com eles. A reconstrução dos muros não foi uma obra física, foi a restauração da identidade do povo de Deus. Foi o início de um novo tempo. Após a reconstrução, Neemias não parou. Ele buscou renovar a vida espiritual do povo. Trouxe Esdras, o escriba, para ler a lei do Senhor. O povo se reuniu em praça pública, ouviu a palavra, chorou, arrependeu-se. Houve confissão, jejum, adoração. Foi um verdadeiro avivamento. Neemias entendeu que muros sem palavra não sustentam uma nação, que segurança sem santidade não agrada a Deus. A história de Neemias nos ensina lições profundas. Ele foi um homem de oração, um líder íntegro, um reformador corajoso. Sua vida nos mostra que a reconstrução começa no coração, que grandes obras nascem em secreto, no lugar da oração, que o favor de Deus pode abrir portas diante de reis, que o trabalho em equipe, a justiça e a perseverança são fundamentais para o sucesso de qualquer missão. E, acima de tudo, que quando colocamos Deus no centro, até mesmo os escombros ganham vida. Vivemos dias em que muitos muros estão em ruínas. Muros da fé, da família, da integridade, da comunhão. O inimigo trabalha para destruir aquilo que sustenta a vida cristã. Mas Deus continua levantando pessoas como Neemias, homens e mulheres comuns, mas com corações quebrantados, dispostos a orar, agir e servir. Pessoas que não se conformam com a destruição, que veem a dor do povo e se colocam na brecha, que entendem que não é tempo de cruzar os braços, mas de edificar e lutar. O exemplo de Neemias nos desafia a sermos construtores, não de obras que se veem somente com os olhos, mas de vidas restauradas, de famílias curadas, de igrejas firmadas na verdade. A oração de Neemias, sua coragem diante da oposição, seu zelo pela justiça, seu compromisso com a palavra, tudo isso aponta para um servo que andava com Deus. E essa história também aponta para Cristo. Jesus é o verdadeiro restaurador. Ele não reconstruiu muros de pedra, mas muros invisíveis que nos separam de Deus. Ele venceu a oposição, enfrentou a cruz, ressuscitou e nos convida a fazer parte da obra da redenção. Somos chamados a colaborar com Ele, edificando o reino com nossas mãos, orações, palavras e atitudes. Neemias não buscou glória para si, recusou privilégios, serviu com temor, trabalhou com as mãos e com o coração. Ele sabia que sua recompensa vinha de Deus, e é assim que somos chamados a viver. Trabalhar, liderar, servir, reconstruir, com os olhos fixos no Senhor. Que em nossos dias sejamos Neemias, que diante das ruínas oremos, que diante das portas queimadas nos levantemos, que diante da oposição perseveremos, que diante da injustiça confrontemos com amor e verdade, que diante do desânimo inspiremos fé, que diante das mentiras proclamemos a palavra, que diante da obra inacabada não desçamos do muro, que diante do mundo testemunhemos que há um Deus que ainda reconstrói. A história de Neemias não é apenas sobre uma cidade antiga, é sobre o que Deus pode fazer através de um coração disponível, um coração que chora pelo povo, que se importa com os outros, que ora antes de agir, que age com coragem, que serve sem esperar aplausos, que luta com integridade, que termina o que começa e que, ao final, dá toda a glória a Deus.